Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre o machismo e poligamia dentro da comunidade hebreia. A cultura hebraica era machista, assim, esta impunha às mulheres uma condição de inferioridade, inferioridade com relação aos homens. A sociedade hebraica era uma sociedade em que o homem é que ditava as regras. As mulheres não mandavam em nada. As filhas de um hebreu, por exemplo, poderiam ser vendidas como escravas a outros hebreus de maior posse, claro, mas não se menciona que o mesmo poderia acontecer aos filhos homens. Na verdade, o texto mostra claramente, né, que o hebreu poderia, o hebreu masculino, o sexo masculino poderia ser escravo por 6 anos, depois de 6 anos poderia ser liberto. Já a mulher escrava, ela nem sempre poderia ser livre, poderia permanecer escrava para sempre, até enquanto vivesse, poderia permanecer nessa condição o resto da vida, que não acontecia com um escravo sexo masculino hebreu. É, que princípio moral é esse desse Deus hebreu? Que Deus miserável é esse que as pessoas insistem em querer adorar? Ao contrário do que muitos pensam, os homens santos que compunham a nação santa de um Deus que se dizia também ser santo, podiam ter diversas mulheres. Sim, os hebreus do sexo masculino eram maridos, se quisessem e pudessem, de diversas mulheres. Os hebreus podiam ter diversas esposas, sem falar das servas, que muitas vezes eram usadas por seus senhores como escravos sexuais. Aí o cristão quer, me prove aí na Bíblia que eles usavam as escravas como objetos sexuais. O cristão ele quer ver escrito, ele não entende, não sabe interpretar um texto. Extrair do texto as suas informações implícitas. Um texto cristão, entenda, ele passa informações explícitas, bem como, bem como informações implícitas. Você que tem de extrair essas informações do texto, a partir do seu contexto. É, pois bem, principalmente quando as suas esposas estavam no período menstrual ou eram estéreis. Os homens hebreus poderiam até recusar uma mulher se não se agradasse dela. Os textos mostram isso. Veja, basta vermos lá o que acontece, o que está registrado, sabemos esse encontro registrado lá em Deuteronômio capítulo 20, capítulo 21. Pois bem, os homens hebreus poderiam até recusar uma mulher se não se agradassem dela, mesmo já tendo relações, mesmo já tendo tido relações sexuais com ela. A mulher era vista como um objeto descartável, servindo apenas para saciar os desejos sexuais de seus maridos e dar-lhes filhos, preferencialmente homens. Aquela sociedade em que os hebreus se encontravam, ela impunha que os homens gerassem cada vez mais homens, mais filhos e, e menos mulheres. Os hebreus davam às suas mulheres o mesmo tratamento que os demais povos ao seu redor davam às suas. Não tinha questão que os cristãos querem passar, que os hebreus tinham um tratamento diferenciado, um comportamento diferenciado dos outros povos. Eles as viam, hebreus,
viam as mulheres como verdadeiras mercadorias. É tanto que se você observar lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus hebreu diz as suas regras, a mulher é colocada entre as coisas que pertenciam ao homem, ao boi, ao cavalo, ao escravo, ao jumento. Ele começa a citar essas coisas, esses objetos que pertencem ao hebreu, e lá está a mulher do hebreu. Diz que essas coisas não poderiam ser cobiçadas ou desejadas por outro hebreu. Ali nós vemos, conseguimos extrair qual era a visão dos hebreus para com suas esposas. Eles as viam como suas mercadorias, como algo que lhes pertenciam. Assim como um escravo lhe pertencia, uma casa lhe pertencia, assim também a mulher lhes pertencia. As mulheres se dirigiam a eles, aos homens, como meu senhor. Esse era o mesmo tratamento que os escravos tinham para com seu dono. Quem vê nisso inspiração divina é um ignorante pior que os próprios hebreus que criaram essa aberração chamada Jeová. Sim, nunca existiu para os hebreus essa história de fidelidade conjugal, sobretudo quando se tratava do sexo masculino. E é óbvio o motivo que isso fosse assim. Os hebreus faziam parte de uma comunidade na qual a presença masculina era dominante. Quem mandava era o homem. A força física era a que imperava nas relações humanas naquela época. Não é por nada que até seu Deus foi idealizado por eles como um Deus guerreiro, um varão poderoso e forte. Eles excluíram a ideia ou a presença de deusas, por exemplo, quando idealizaram esse Deus monoteísta, esse Deus do monoteísmo deles. Eles não colocaram esse Deus junto a outros deuses nem a outras deusas. Colocaram como um Deus do sexo masculino. Ora, eles vêm com aquela história de teologia, não, Deus não tem sexo e tal. Mas o Deus hebreu, no textos bíblicos, se apresenta como um varão, como um homem. Essa é a questão. E isso se dá porque a sociedade hebreia era machista. Nessa comunidade primitiva, as mulheres tinham três papéis: gerar filhos, dar prazer a seu marido e cuidar dos afazeres domésticos. Essa era as obrigações e finalidade de uma mulher ou o papel da mulher naquela sociedade. Essa condição das mulheres em muitas partes do Oriente Médio persiste até os dias de hoje. Nós sabemos disso. Até hoje, em muitas partes por lá, é assim, no Oriente Médio. Algumas agora que está tendo alguma liberdade, porque devido a muita luta. A história bonitinha de Deus criar Adão e lhe dar uma só esposa é uma farsa. Ali acontece de Adão ter uma só esposa porque só tinha um cara, só tinha um homem. Tá, que supostamente estava sendo criado. Como é que ia aparecer mais de uma mulher para Adão? Entre aspas. Falando lá no texto bíblico, né? O texto que foi trazido para nós como sagrado. E sabemos que há relatos paralelos correm por fora da Bíblia que mostram que Adão teve mais de uma mulher. Até hoje, nas igrejas, pastores e padres citam essa passagem como sendo digna de ser copiada por aqueles que estão diante do altar para se casarem. Há relatos extra Bíblia que nos contam que Adão era, na realidade, teria tido uma outra esposa antes de Eva. Seu nome era Lilith. Aparentemente, essa história de uma primeira esposa de Adão parece ser sentido quando nós partimos do texto bíblico, texto que nós recebemos como sendo escritura sagrada. Sobretudo quando lemos a Bíblia.
Mas conhecendo o histórico dos hebreus e de sabermos que essa cultura não prezava a monogamia, mas sim a poligamia, não podemos estranhar tanto assim. E por incrível que pareça, podemos encontrar o nome de Lilith em diversas passagens em Bíblias, em Bíblias mais antigas, que comprovariam em parte a sua história com Adão. Os israelitas, como já disse, sempre adotaram a poligamia como prática. Em outro vídeo meu, eu mostro como foi que surgiu a poligamia entre os hebreus. Mostra que a poligamia do mundo surgiu com os hebreus, já que foram eles que povoaram a terra inteira a partir dos filhos de Noé. Patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, cujas histórias são bem mais anteriores que as histórias do Êxodo, já praticavam a poligamia. Eles tinham diversas esposas, além de servas. Servos e servas naquele tempo não eram senhores nem de seus próprios corpos. Estes também estavam à disposição de seus senhores. Tanto a força braçal do escravo quanto seus corpos pertenciam ao senhor. Para confirmarmos isso, basta, para tanto, darmos uma olhada na história de Abraão, cuja esposa era Sara. O relato nos conta que essa mulher era estéril e, para dar filhos herdeiros a seu marido, teria-lhe entregue sua serva Agar para ter relações sexuais. Era escrava, Agar era escrava, não era mulher e nem concubina de Abraão. Sara pegou a escrava e deu para Abraão ter relações sexuais. Por quê? Porque a escrava era um objeto, não tinha vontade. Tá entendendo? Então, por isso que Sara pegou ela, pertencia a escrava e pertencia, passou para Abraão ter relações sexuais e dela ter filhos. Como a escrava não era dona de si, o filho que a escrava tivesse com Abraão não seria da escrava, seria da sua senhora, Sara. Quando a escrava teve relações com Abraão, ela não virou mulher nem concubina de Abraão. Permaneceu na condição de escrava. Bom, se Abraão era casado e teve relações com uma escrava que não é sua esposa nem sua concubina, e mesmo que fosse concubina, seria. Podemos dizer que ainda assim houve um adultério. Você não vê nisso um adultério? Claro que há um adultério aqui. Acontece que para a cultura dos hebreus, para seu Deus Jeová e para demais povos, isso não era. O adultério é explícito nesse caso, pois casado com a serva, Abraão não era. Acontece que Agar era escrava, por isso que, sem hesitação, deitou-se com seu senhor, Abraão. Escravos não tinham vontade própria. Como eu disse, o escravo, o senhor do escravo, ele tanto mandava em sua força física, sua força braçal, ele utilizava sua força física para os trabalhos que dela se exigia, bem como dos seus corpos. Uma escrava bonita, ou vamos dizer assim, gostosa, com certeza seria usada pelo seu senhor. Por que o Deus hebreu permitiu tais práticas? Porque Javé permitiu tanto a poligamia quanto a escravidão entre seu povo. Muitos crentes afirmam que isso era permitido por Deus porque não havia ainda a lei judaica com suas restrições. Só que isso não é verdade. A monogamia teria substituído a poligamia muito, muito, muito tempo depois. E não foi nenhum Deus que a estabeleceu como regra. Pelo contrário, os deuses, em sua grande massa,
eram representados como tendo muitas esposas, fora as puladas de cerca que eles costumavam dar quando se envolviam com algum mortal ou mesmo com algum animal. A desculpa encontrada pelos cristãos para justificar a maldade de seu Deus primitivo, tão ignorante, tão ignorante quanto aqueles que o criaram, permitir entre as suas fileiras, ou seja, entre as fileiras dos israelitas, a prática desumana da escravidão e da poligamia, é dizer que não foi Deus que as criou, mas os homens, e sendo assim, ele não poderia interferir nelas. Essa é a desculpa dos cristãos, de que Deus não poderia interferir na prática da poligamia e da escravidão. E mesmo que aceitemos essas mentiras como verdadeiras e bons argumentos, dificilmente elas se sustentariam ao examinarmos a Bíblia. Quando nós mesmos examinamos a Bíblia, nós descobrimos que essas alegações dos cristãos são falsas, elas não se sustentam. Se o sistema da escravidão foi criado pelo homem e Deus não poderia interferir nele, então por que ele se interferiu na escravidão imposta pelos egípcios aos hebreus? Os egípcios fixaram a escravidão para os hebreus. É porque o Deus hebreu foi lá e se interferiu. Já que ele não poderia se interferir na escravidão como um todo, então por que ele interferiu nesse caso na dos hebreus? Que incoerência é essa? Como um Deus que mata crianças, mulheres grávidas, velhos, bebês e animais com o pretexto de que a maldade havia se tornado insuportável, não poderia demonstrar sua insatisfação ou desacordo também com a escravidão e a poligamia? Não foi esse Deus que, em um dilúvio, matou crianças, bebês, mulheres grávidas, velhos e animais, só porque dizia ele que a maldade havia se tornado insuportável? Então, como é que ele não poderia intervir na escravidão? Tem maldade maior que a escravidão? Uma outra pessoa, colocar uma outra pessoa na condição até mesmo pior que de um animal? Que Deus é esse que os costumes dos homens se sobrepõem às suas próprias leis morais? Não é que Deus, sendo Deus, e como a Bíblia o apresenta como soberano, Senhor, o Rei dos Reis, o soberano, o Senhor dos Senhores, como é que ele deixa que costumes e práticas mundanas se sobrevenha ou sejam colocadas acima dos seus próprios princípios? Vê se tem sentido isso. É claro que não tem sentido. Primeiro porque a própria Bíblia diz que quem criou a escravidão e a poligamia foram os hebreus. E tudo com aval e aprovação do Deus hebreu. Por isso, não vemos passagens desmerecendo a escravidão e nem a poligamia, porque os hebreus faziam uso delas. Ninguém vai criticar algo que se faz uso. Porque se o motivo de se permitir que Abraão e outros tivessem sexo com suas servas fosse a falta da lei, então por que mesmo depois que essa foi instituída, ou seja, a lei, Saul, Davi e Salomão tiveram muitas servas e concubinas além de suas esposas? Já que a poligamia é permitida porque já estava institucionalizada e que não havia ainda a lei, é porque essas escravidão, como a poligamia, foi praticada por esses personagens aí. Davi era rei, tinha vários escravos. Davi era rei, tinha várias esposas, concubinas e outras. Saul a mesma coisa. Salomão ainda mais. Por que então Abraão, quando enganou o rei Abimeleque, este declarou que cometeria um pecado se tivesse deitado com Sara? De onde foi que esse retirou
esse padrão moral de não querer se deitar com uma mulher casada? Por acaso esse rei pagão tinha alguma lei para que pensasse assim? Lógico que não. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que não se tratava de existência ou não de lei judaica, mas de um costume dos povos antigos e que era também seguido pelos hebreus. Os hebreus não criaram nada, não inventaram nada. Os hebreus seguiam a moda que já havia em sua época. Os hebreus eram escravocratas, tinham escravos, tinham várias mulheres. Os hebreus eram politeístas, tinham vários deuses, porque tudo isso era a regra da época. Povos priorizavam pela poligamia, pela escravidão e pelo politeísmo. Os hebreus não podiam ser diferentes. O monoteísmo dos hebreus surge mais tarde. Não, esse monoteísmo não surge quando eles parecem como povo. Jacó, por exemplo, quando foi até a casa de sua mãe, casou-se. Casou-se com a filha mais velha de Labão, seu tio. E este, depois, disse que era costume em sua terra da primeira mais velha, e só em seguida se entregava à filha mais nova. Ou seja, a poligamia era um costume, era uma regra. E os hebreus não eram diferentes, não eram indiferentes a essa regra. É tanto que Jacó pegou as duas irmãs, que eram filhas de Labão, casou com elas. Depois que casou com essas duas, ainda pegou mais duas escravas e lhe deram filhos, ou seja, ele teve relações com essas escravas. Essas escravas não eram esposas dele. E a regra era a poligamia. Você tinha quantas esposas quisesse, pudesse manter. Esse mesmo Jacó, segundo a lenda bíblica, foi quem deu origem às 12 tribos de Israel, sendo que a maioria desses 12 filhos que formaram essas tribos veio de diferentes mães, porque Jacó era polígamo, tinha várias mulheres. Para acabar de vez com a falácia dos cristãos, vamos nos lembrar de dois casos: o de Gideão e seus 300 homens e o de Jefté. As histórias desses dois homens escolhidos pelo Deus de Israel para guiar seu povo em batalhas épicas acontecem muito tempo depois que Israel já teria a lei de Moisés. A lenda, né? Tudo na lenda. E esses personagens, eles aparecem na época que eles já teriam a lei de Moisés. As histórias de Moisés é anterior a deles. Mas veja o que aqui diz os relatos. E teve Gideão 70 filhos. Procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Veja, Gideão, um homem que veio depois da lei, Moisés, tinha muitas mulheres. Ou seja, a regra, a prática dos hebreus era a poligamia. Não existia nenhuma proibição quanto a se ter várias mulheres. E sua concubina, veja, ele ainda tinha mulheres e ainda concubinas. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho. Veja que suas mulheres moravam num local, sua concubina em outro local. Essa morava em Siquém. E essa mulher, essa concubina, lhe deu à luz também um filho e pôs-lhe por nome Abimeleque. Uma concubina nada mais era que uma prostituta particular. Uma puta, uma rapariga que nós chamamos hoje, quando que é casado. Só que essas concubinas lá, para os hebreus, era uma puta oficializada. Todos sabiam que ele era uma puta, pertencia àquele homem que era casado. Era aquele, não era o tipo de puta, o rapariga que nós temos hoje, que é tida em secreto, em segredo, que a esposa não sabe. Essas aí não. A mulher sabia que o marido tinha esses casos fora do casamento. Essas mulheres recebiam o nome de concubina.
Se depois da lei de Moisés o povo hebreu era um povo que prezava pela monogamia, então o que dizer do caso de Gideão? Ele tinha mulheres e concubina. Onde é que está a proibição da lei em ter várias mulheres? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Veja o uso da conjunção adversativa, porém, pode ser também mas, pode ser contudo. Ou seja, esse porém aqui carrega o sentido que ser filho de prostituta era algo negativo, desprezível. Tá entendendo? Quando nós usamos em textos a expressão mais, porém, contudo, todavia, entretanto, essa oração que vem a seguir dessa conjunção adversativa, ela vai passar uma ideia contrária à oração anterior. A oração anterior é essa, né? Que Jefté era um homem valoroso. Veja que aqui o sentido é positivo. Esse sentido é positivo. E ele era um homem valoroso. Só que, aí, em contrapartida, ele ser um homem de valor, ele era, entretanto, filho de uma prostituta. Ou seja, ele denegria um pouco esse seu lado valoroso. Era essa condição de que ele era filho de uma prostituta. A conjunção aqui traz uma carga negativa com relação à primeira oração, ou a primeira frase. A oração aqui, a frase, ela se contrapõe. Essa frase aqui, ó, porém, filho de uma prostituta, contrapõe de forma contrária a esta frase aqui. Pois, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade e deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. Lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, és filho de uma mulher, porque és filho de outra mulher. Na verdade, esses aqui queriam dizer que ele era filho de uma prostituta. Então não teria direito de herdar entre os filhos legítimos do pai dele, Gileade. Mas a questão é, Gileade foi ter filho com uma prostituta. Tá entendendo? Que nós constatamos é que poligamia e a prostituição entre os hebreus não era algo negativo. Assim, quando um homem praticava, não era proibido o homem praticar essas coisas, ter várias mulheres e ainda fazer uso da prostituição. Não era proibido. Embora haja lá na lei de Moisés, dizendo que não deves deixar sua filha se prostituir, a prostituição ali é a prostituição de templos. Que eram as mulheres, quando se prostituíam nos templos, era chamada de prostitutas. Como era chamada? Chama, prostitutas do templo. Então, mas essas prostitutas que o homem vai e tem relações sexuais e às vezes paga para ela, não era proibido pela lei. A lei não proibia. Aquela proibição que aparece lá é a prostituição de templo. Era aquelas mulheres que iam para o templo, adoravam deuses falsos e durante aquela adoração praticava a prostituição, o ato sexual. Porque a adoração ou a prática de adorar vários deuses naquela época era seguida de rituais de sexo, bebida, comida. Muitas vezes se dava num templo. Então é esse tipo de prostituição que o texto lá de Êxodo estabelece como proibida. Mas esse tipo de prostituição não.
Então, vendo como a prostituição era a coisa mais normal, aliás, desculpe, estão vendo como a prostituição era a coisa mais normal para os do povo de Deus? O nosso outro exemplo, Jefité, era filho de uma prostituta com seu valoroso pai, Gileade, que já possuía outra mulher. Mesmo assim, o Deus hebreu não via nada demais no valoroso Gileade. Não veio aqui nenhuma menção de contrária à pessoa de Gileade por ele ter filho com uma prostituta. Não vimos também nenhuma menção negativa com relação a Gideão, de várias mulheres, uma prostituta, concubina. De vez em quando se divertisse, ou seja, não tinha nada demais. De vez em quando, Gileade se divertir um pouquinho, afinal de contas, até Gileade era filho de Deus. É claro que com a lei ou sem a lei, nada havia mudado. Os hebreus continuaram fazendo o que era a praxe, não só entre eles, mas também entre os povos em sua volta. Praticavam abertamente a poligamia, pois em nenhum momento a lei de Moisés chegou a proibi-la. Não existe nenhuma proibição da poligamia. Teve um crente que me mostrou o texto que diz que não deve cobiçar a mulher do próximo. Mas isso não esse texto não está dizendo que ele não podia ter várias mulheres. A proibição aí de proibir desejar a mulher do próximo não se refere a uma mulher que ele tivesse, mas a todas as mulheres que ele tivesse. Então era proibido o hebreu desejar a mulher próximo, não como ele desejar querer ter relações com a mulher, sim ter ela para ele. Por isso que a mulher é relacionada entre o homem desejar o escravo, desejar a casa, desejar o animal, desejar a mulher do próximo, desejar os bens, que a mulher era tida como bem. Daí ela se elencada ali em proibir o hebreu de desejar esses bens, que incluía a mulher. Aí não é uma proibição de que o homem não poderia ter outras mulheres. A proibição é que o hebreu desejar as coisas que pertenciam a outro hebreu. A ignorância também dos cristãos é achar que aquela lei dos hebreus se aplicava aos outros povos. A lei foi dada para os hebreus. Eram os hebreus que deveriam praticar ela entre eles. A lei foi dada perante os hebreus enquanto eles estavam lá no Monte Sinai. Não existiam outros povos como os hebreus. Embora o texto fale lá que os hebreus seguiram uma vasta multidão de povos, isso é conversa furada do texto. É, é, porque os hebreus odiavam outros povos, como é que ia ter outros povos entre eles? O, em várias passagens nós vemos que os hebreus só admitiam povos entre eles se esses povos estivessem na condição submissa aos hebreus, na condição de escravos. A ignorância dos crentes é espantosa quando o assunto é Bíblia. Um povo que se dizia escolhido do Deus verdadeiro deveria ser um exemplo em termos de moralidade, justiça, comportamento ético e civilidade entre os povos. Esse povo deveria ser uma referência. Todos os povos deveriam querer adorar o Deus que era adorado por esse povo, já que eles eram uma referência, tudo que era mais justo. Mas ninguém queria adorar Javé, nem mesmo o povo que ele escolheu como seu, entre os muitos das nações pelo mundo. Por que não? Simplesmente porque os hebreus e seu Deus primitivo não tinham nada de especial em relação aos outros povos e seus deuses. Eram os judeus que queriam imitar outros povos. Eram os outros povos que queriam imitar os judeus. E os judeus e os hebreus do conto. Veja, por exemplo, que segundo a Bíblia, os hebreus não tinham reis, mas desejaram ter um como as nações tinham. 1 Samuel capítulo 8, vocês vão ver lá a discussão que teve
os hebreus que se reuniam em assembleia e de Samuel. Eles exigem que Samuel lhe indique um rei, assim como as outras nações tinham um rei. Quer dizer, os hebreus copiavam a estrutura social dos povos mais fortes que eles. E isso é supernatural até hoje. É assim. Por tudo que já foi dito, concluímos que Javé não só permitiu a escravidão, como também estabeleceu novas regras entre seu povo, inclusive proibindo-a entre seus amados filhos hebreus. Jeová dizia: escravizem os outros, mas não escravizem meus hebreus. Não é preciso ir muito longe para ver de pronto que os crentes ou os cristãos mentem. A Bíblia os envergonham. Isso aí, pessoal. Esse foi esse assunto que nós tratamos sobre a poligamia, a escravidão e um pouco da prostituição que havia entre os hebreus e que não era descriminalizada nem vista como negativa pelos hebreus e nem pelo seu Deus. Em outro texto, trago novamente essa questão da prostituição, trazendo novos elementos que mostram, que comprovam que a prostituição não era proibida entre os hebreus. Dê seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue o canal, clique o sininho para receber novas notificações e até a próxima, pessoal.